Muito bem, estamos aqui de volta para o comentário de mais uma revista da CONIMADEB, a Assembleia de Deus Cristo para Todos. E esse trimestre nós vamos estudar a Bíblia Sagrada, a revelação pessoal de Deus à humanidade. Essas lições serão comentadas pelo pastor Lucas Rocha, que é bacharel em teologia, educador teológico, pós-graduado em ministério pastoral, escritor, ministro, capelão, pregador do evangelho e membro do Conselho de Educação e Cultura Religiosa da CONIMADEB. Vamos estudar as 13 lições e vamos começar na lição 1 hoje, o que é a Bíblia. Na lição 2, abordaremos particularidade da Bíblia. Na lição 3, falaremos da mensagem da Bíblia. Na lição 4, trataremos da inspiração e inerrância da Bíblia. Na lição 5, falaremos do cânon bíblico. Na lição 6, abordaremos a Bíblia como a palavra de Deus. Na lição 7, abordaremos a necessidade da Bíblia. Na 8, como compreender a Bíblia. Na lição 9, interpretando corretamente a Bíblia. Na lição 10, falaremos da Bíblia e a Reforma Protestante. Na lição 11, a importância do ensino bíblico e da pregação expositiva. Na 12, as marcas de uma igreja que valoriza as Escrituras. E na 13, o dever de todo cristão em relação à Bíblia. Então, serão lições maravilhosas que nós iremos estudar durante esse trimestre. Não perca nenhuma delas. Vamos começar com o que é a Bíblia. O texto áureo. Salmo 119, verso 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A verdade central. A Bíblia Sagrada é a revelação pessoal de Deus à humanidade. Maravilha! Os objetivos dessa lição é demonstrar a superioridade e a origem da Bíblia, definir o termo Bíblia e pontuar a importância da Bíblia para o cristão. Vamos à introdução da nossa lição. Nenhum outro livro já escrito tem o poder de impactar e transformar o homem como a Bíblia Sagrada. Nas Escrituras temos uma mensagem universal que alcança e penetra o coração das pessoas de mais diversas culturas, das diferentes faixas etárias e mesmo diferentes classes sociais. As Escrituras apresentam um Deus que deseja se revelar à humanidade através de sua palavra, com o intuito de salvá-la, de transformar, de edificá-la. Tudo o que precisamos conhecer a respeito dele, de sua vontade para nós e das coisas espirituais, encontra-se nas páginas desse precioso livro, chamado Bíblia Sagrada. Vamos às Escrituras Sagradas. A sua superioridade. Todas as culturas e religiões possuem compilações que fundamentam suas crenças e história. Não é diferente com o cristianismo. A diferença desses livros em relação à Bíblia Sagrada, que é os nossos dois testamentos, não são fruto de intelecto humano. Pelo contrário, as Escrituras tratam das palavras do próprio Deus para nós. Essa afirmação será fundamentada ao longo das lições desse trimestre
subsistência e iremos entender melhor as Escrituras. Vamos começar com a sua origem. A origem de tudo está em Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Inclusive, as Escrituras Sagradas se originam de Deus. Por isso, podemos afirmar que ela é um livro sobrenatural. A palavra de Deus é uma realidade antes mesmo revelada aos homens. Salmo 119, verso 89, para sempre, Senhor, permanece a tua palavra no céu. Podemos ter plena segurança ao afirmar a sua infalibilidade, pois Deus dirigiu cuidadosamente o seu processo de escrita, de organização e formação, a fim de que tivéssemos clareza a respeito dele mesmo e da sua vontade e de seu propósito para nós. Vamos à revelação pessoal de Deus aos homens. Nas diversas formas de Deus revelar aos homens ao longo da história, nós podemos incluir que Deus se revela por meio da natureza, Romanos 1:20, por meio dos profetas, Hebreus 1:1, ou por qualquer outro meio. A forma mais segura hoje para nós é por meio de sua revelação especial, que são as Escrituras. Se Deus permitisse que a revelação de si mesmo nos dias de hoje se desse por meio de tradição oral, certamente teríamos a imagem de um Deus totalmente diferente da realidade. Portanto, a Bíblia Sagrada é a nossa fonte primária e segura para conhecermos Deus. Definindo o termo, o significado da palavra Bíblia. A Bíblia Sagrada é uma pequena biblioteca que é composta por 66 livros. Oriundo, então, do grego, o termo Bíblia significa livros ou pequena coleção de livros, uma pequena biblioteca. Atribui-se a João Crisóstomo, o bispo de Constantinopla, que no século IV ele usou o termo Bíblia para se referir às Escrituras Sagradas. Jerônimo, o tradutor da Vulgata Latina, que é a tradução da Bíblia do grego e do hebraico para o latim, chamava a Bíblia de Biblioteca Divina. Então, temos na Bíblia uma pequena biblioteca. Como podemos observar, o termo Bíblia literalmente significa biblioteca. O termo biblioteca, que é uma coleção de livros, né? O termo comumente conhecido como Bíblia vem do grego de biblos, o termo utilizado para se referir a uma folha de papiro ou a um livro, ou várias folhas de papiro juntas, nas outras formam um rolo ou um pergaminho. Nesse caso, o termo biblion, vários rolos, biblion, plural, junto, formam uma biblioteca. Vamos ao termo Bíblia Sagrada. O termo Bíblia Sagrada consta apenas na capa desse livro. E é importante destacar que, para nossa reflexão, tendo como base o raciocínio dos subtópicos anteriores para o termo Bíblia, era usado para qualquer conjunto de livros que formasse um só livro. No caso nosso, a Bíblia Sagrada. Por isso, destacamos a palavra de Deus e a chamamos de Bíblia Sagrada, pois nenhum outro livro ou conjunto de livros se assemelha a ela. Falemos agora da sua importância. A Bíblia Sagrada é um manual para o cristão. As Escrituras tratam do nosso manual, por meio da qual conhecemos e cumpriremos a vontade de Deus. Seria trágico vivermos toda a nossa vida praticando boas obras, nos esforçando, dando o nosso melhor e, no final de tudo, descobrirmos que erramos o alvo.
Só é possível descobrir os alvos que Deus preparou para que atingíssemos através de sua palavra, Efésios 2:10, através do nosso relacionamento com o Espírito Santo, por meio de uma vida dedicada à sua palavra e por meio de oração. Esse era o segredo da igreja primitiva, Atos 2, 42 ao 47. A palavra de Deus é também alimento espiritual. Além de ser a única fonte confiável para conhecermos a Deus, as Escrituras tratam-se de um alimento espiritual e nutrível capaz de gerar vida ao homem. Salmo de número 119, verso 25, e Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem. Assim como um corpo físico necessita de alimento para sobreviver, o nosso espírito necessita da palavra de Deus para ser nutrido. A falta de leitura, a falta de ensino, a falta da prática da palavra de Deus é a razão de tantos cristãos estarem anêmicos e raquíticos, anêmicos espiritualmente e intelectualmente em nossas igrejas. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Vamos à fé genuína. A fé verdadeira, genuína, é o resultado da palavra de Deus. Paulo declarou em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O homem jamais terá fé para compreender e viver a realidade espiritual sem que seja um assíduo leitor e, acima de tudo, praticante da palavra de Deus. Pastor Walter Brunelli declarou em sua Teologia Pentecostal, volume 1, há 3 razões porque a Bíblia tem o poder para gerar fé. Primeiro, porque ela é a palavra e a fé só vem de Deus. Segundo, porque a palavra é 100% confiável e isso constrói a fé. E terceiro e último ponto, porque ao ler as Escrituras diariamente, estabelecemos uma relação de confiança que é gerada em nós. Que livro maravilhoso é a Bíblia! A Bíblia é a carta de amor de Deus para nós. Portanto, devemos meditar nela todos os dias. Devemos ler ela, desejar ela. Como desejamos o pão, o alimento diário, desejemos a Bíblia, que alimenta a nossa alma. Vamos à conclusão dessa primeira lição com uma poderosa reflexão de George Miller, o homem que leu a Bíblia mais de 200 vezes, sendo que 100 vezes leu-a de joelho. O vigor de nossa vida espiritual está na proporção exata que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos. George Miller. Vamos ao questionário de nossa lição. Para reforçarmos tudo aquilo que aprendemos e tirar também mais algumas lições da Bíblia Sagrada, desse livro maravilhoso que é a revelação de Deus para nós. Primeira pergunta: qual é a diferença entre livros das demais religiões e a Bíblia Sagrada? Uma excelente pergunta, não é? Vamos à resposta. A diferença desses livros em relação à Bíblia Sagrada é que os nossos 2 testamentos não são fruto do intelecto humano. Muito pelo contrário, as Escrituras tratam das palavras do próprio Deus, reveladas a Moisés no Antigo Testamento e aos profetas, como também revelada no Novo Testamento pelos discípulos e apóstolos. Então a Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Já esses livros, alguns deles, a única parte boa é a parte que eles copiaram da Bíblia. Vamos ao segundo ponto. Por qual motivo podemos ter segurança em relação à infalibilidade da Bíblia?
E aqui a resposta é: porque Deus é o autor dela. E Deus dirigiu-a cuidadosamente, tanto em seu processo de escrita, como no seu processo de organização, bem como ainda no seu processo de transmissão e até mesmo de tradução. Vamos à terceira pergunta. A quem se atribui o uso do termo Bíblia para se referir à palavra de Deus? E a resposta é: atribui-se a João Crisóstomo, bispo de Constantinopla no século IV, que foi o primeiro a usar o termo Bíblia para se referir a essa coleção maravilhosa de livros que a temos. Quarta pergunta: o que literalmente significa o termo Bíblia? E a resposta é: o termo Bíblia literalmente significa biblioteca, uma coleção de livros. No caso da nossa Bíblia, 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. E quinta e última pergunta: qual a razão de muitos crentes estarem raquíticos e anêmicos espiritualmente? Bom, aqui a resposta é clara. A falta de leitura, a falta de ensino, a falta de prática da palavra de Deus é sim a razão de termos tantos crentes raquíticos, anêmicos espiritualmente e intelectualmente em nossas igrejas. Eu costumo dizer que o crente moderno olha para a Bíblia e diz: estou contigo e não abro. Triste situação, terrível de pessoas que não leem a Bíblia, não tiram tempo diário de comunhão e de leitura com a Bíblia. Lembre o conselho de George Miller, não é? A nossa espiritualidade, vigor espiritual, está ligado diretamente ao tempo em que nós passamos com a Bíblia. Com isso, nós concluímos a lição 1. Semana que vem abordaremos algumas particularidades da Bíblia, suas divisões, não é? Seus livros, trataremos sobre o Antigo, Novo Testamento, tudo isso abordaremos semana que vem. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, clique naquela foto redonda, vai lhe aparecer um menu, clique nas pastas e ali nas pastas você vai encontrar mais de 260 pastas com um total de mais de 8.050 vídeos para você. É bastante conteúdo para quem gosta de estudar a Bíblia. Entre lá, estude a palavra de Deus e divulgue esse canal. Você vai estar ajudando a divulgar a santa e gloriosa palavra de Deus. PR Eugênio Piacentini, comentando aqui a revista da Conimadeb. E nesse canal, nós não temos uma escola dominical, nós temos 5. A da CPAD, a da Betel, a revista da CADB, da Central Gospel e essa maravilhosa revista da Conimadeb. Estudaremos a Bíblia. Entre no nosso canal, PR Eugênio Piacentini, subscreva, divulgue para mais irmãos serem abençoados por esse canal. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Amém. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Seja um estudante assíduo da Escola Bíblica Dominical.